Estamos ao vivo. Beleza. Já é. Deixa eu Bom colocar aqui dia, no meu bom dia. perfil. Deixa eu colocar aqui no meu Isso, perfil para ver o retorno. Estou vendo aqui que nós estamos ao vivo. beleza. É, vamos ver aqui. Boa noite, Brasil. Boa noite, telespectadores. Estamos aqui numa live no dia 3 do 5, praticamente a 1 hora da manhã. Aqui em Manaus são meia-noite e 11h59. Eu tenho como convidado o nosso amigo Melchior, do Rio de Janeiro. E vamos tratar dos assuntos da atualidade que usurpam o poder do povo. E eu queria, Melchior, que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho da tua história. Bom, aqui já é 1 hora da manhã, entendeu? Então, fuso horário aqui, mas como nós estamos aqui vivendo esse período trágico nesse momento, então ninguém dorme, o Brasil está aqui na atividade. Bom, eu faço parte do Foro do Brasil, sou um dos coordenadores, já conheço o Johnny Elcio e estamos aí na luta, né, no empenho desse país por alguns anos. Já uma estrada bastante grande atrás disso, desde de 2012 nas ruas, brigando e lutando. Quando hoje eu recebi uma notificação aqui do Kim Paim, um cara que está fazendo um monte de live aí, um monte de coisa, e enaltecendo uh, Olavo de Carvalho. Aí eu falei, você me desculpe, eu tenho, com todo o respeito que eu tenho pelo conhecimento que ele traz, claro, é uma, é uma pessoa que tem vastíssimo conhecimento, mas eu engrandeço principalmente as pessoas que estiveram nas ruas conosco, entendeu? Eu levei porrada, levei gás lacrimogênio, enfrentei a esquerdalha, pedrada, e saímos fazendo ações durante a noite. Tivemos na Central, um ponto aqui onde tem os trens do Brasil, berço, ao lado do Comando Militar do Leste, outros pontos aqui que nós nos encontramos onde há uma grande massa pegando ônibus, BRT, Largo da Carioca, difundindo, divulgando, estando nas ruas, fazendo com que as pessoas enxergassem que havia um patriota, que havia um brasileiro disposto a mostrar as necessidades. Então, assim, com todo respeito, mas eu engrandeço, enalteço, e muito obrigado a todas essas pessoas que estiveram conosco, que nos deram no ouvido, fomos vaiados, fomos xingados, levamos gás lacrimogênio com manifestações, encaramos a esquerdalha o tempo todo. Então, essas pessoas são muito mais importantes do que o Olavo de Carvalho, que fica lá nos Estados Unidos, fugido, evidentemente, que a gente sabe que ele teve dificuldades aqui, que era membro do Partido Comunista, fez parte aí de toda essa tralhada, que nego quer a cabeça dele a qualquer custo. Mas, enfim, de qualquer forma, eu agradeço, assim como nos serviu Sérgio Moro, né? Nós fizemos vista grossa em relação ao que ele falava, né? Que toda vez que eles que vinham uma, uma nota da esquerdalha, da petezada sobre o que ele falava, ele vinha com uma cortina de fumaça, ele vinha, levantava uma fala, vazava alguma coisa, que ele é muito bom nisso, entendeu? Ele tem bons contatos. E aí hoje nós enxergamos, então, né, um monte de material que a gente vem colhendo, enxergando e vendo que ele foi bem seletivo e eletivo nas suas prisões. PMDB não vazou ninguém, não entrou ninguém do PSDB, do PMDB. Agora já haja visto que bastou ele sair, a PGR já deu cano de buscar o processo sobre Aécio Neves, que estava lá enterrado. E por aí vai. Então, gente, não podemos esmorecer. Ou é agora ou nunca. O momento é esse. Mais do que nunca, nós temos que ficar firmes e fortes.
Então tá, para quem não me conhece, meu nome é Jonelson Pimentel, sou criador do programa Rede Ordem e Progresso no YouTube. E eu e o Belchior, a gente já se conhece há muito tempo, como ele falou, através do Foro de São Paulo. E nós entendemos que a partir de 1985, Foro do Brasil, em São Foro do Paulo, o Brasil, Foro do o Brasil. Foro de São Paulo foi denunciado pelo Olavo de Carvalho, do qual você Isso, comentou ainda há pouco. Então nós entendemos que a partir de 1985, quando colocaram as diretas já e venderam a ideia para a redemocratização do Brasil, na verdade, foi-se entregue a estrutura política brasileira para o crime organizado. E aí, a partir desse momento, o Fernando Henrique Cardoso, ele tirou o status de ministro das Forças Armadas, dos generais, e colocou um civil. E começou a dividir a tropa, interferiu na educação brasileira, tirando a educação moral e cívica, o SPB, tirando o sentimento patriótico e não deixando o cidadão saber do seu poder originário, do qual ele representava dentro da Constituição brasileira. Veio a Constituição de 1988, essa Constituição que apequena o poder do povo, que é manipulada e foi manipulada, porque existem dois tipos de lei, de crimes, amigos. Os crimes que estão à margem da lei e aqueles crimes que são legalizados por uma lei. Então, a classe política, junto com o judiciário, criaram o quê? Criaram um mundo perfeito para eles. Criaram privilégios em detrimento do povo brasileiro. Isso se chama usurpação de poder. Quando você pega a estrutura da República, que é a presidência da República, judiciário e o legislativo, e você infiltra componentes comprometidos em saquear a nação, o legislativo faz leis para se autobeneficiar, eles estão o quê? Aparelhando e usurpando o poder do povo. Isso fere, claro, o princípio básico da democracia, que é pelo povo e para o povo. A partir desse momento, a população brasileira, através do quinto poder, que é o poder midiático, que é o poder de controle psicossocial, intertendo a população, dividindo a população entre negros e brancos, entre índios e mamelucos, a guerra entre rico e pobre, todo esse processo era para distrair a população brasileira, enquanto eles impetravam o seu mecanismo de controle e escravização da população brasileira. Chegamos aonde estamos hoje. É por isso que eu fiz essa introdução. Hoje, nós estamos com todo o sistema administrativo político brasileiro aparelhado. Belchior falou ainda há pouco que... Você pode repetir essa informação, Belchior? Quantos procuradores o PT indicou? Na realidade, são desembargadores federais, né? São um total na União de 122, e o PT, somente o PT indicou, trocou, né? Colocou esses membros aí, desembargadores, 102, ou seja, 20 lá estão aí navegando, né? Uma das últimas aí que foi uma colocação assim que todo mundo retrucou foi a própria filha do Fux, né? E a não filha vem do Fux, dizer que é a filha do Marco Aurélio de Mello, né? Sim, exatamente. São os dois últimos aí. Então, gente, não existe meritocracia. Se criou as leis de indicação, assim como foram indicados os ministros do Supremo Tribunal Federal, sem passar em concurso, por exemplo, Toffoli, sem passar em concurso Lewandowski, o amiguinho do Michel Temer, advogado do PCC, Alexandre de Moraes. Ou seja, eles não estão comprometidos com a defesa da Constituição brasileira. As leis, elas têm que representar os anseios e representar e ser o reflexo da cultura e hábitos de um povo.
Quando a Constituição ela não representa os anseios do povo, e eu posso deixar claro, quando, por exemplo, ela quer aprovar as drogas, legalização das drogas, ela não representa o anseio do povo. Quando ela quer aprovar o aborto, ela não representa o anseio do povo. Quando o parlamentar vota o seu próprio salário, ou ele dá aumento de concessão para, os magistrados, eles estão se auto-beneficiando. Quando eles criam foro privilegiado, quando eles criam verbas avultosas para exercer a função, eles estão legislando em causa própria. Quando eles vendem sentenças, quando eles aprovam um projeto-lei que vai beneficiar um grupo político, aonde corre a propina. Então, toda a estrutura administrativa política brasileira, ela foi pautada na fatiação do poder. O que é essa fatiação do poder? Eu entro como presidente da República, eu vou lotear os meus ministérios com os partidos, e aí eu vou sangrar o erário brasileiro através de propina para dividir entre os parlamentares e os partidos. E aí veio o petrolão, aí veio o mensalão, aí veio o que? Os anões do orçamento. E o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal é o subterfúgio dessa classe que exaura toda a população brasileira e vive do sangue e do suor do povo brasileiro. Passo a palavra, meu amigo, sobre essa introdução. Acrescentando tudo esse processo, né, acabou a meritocracia, né? Essa Constituição que nós temos aí 1.079 artigos, o próprio Ives Grandes fala, um professor renomadíssimo, né, um jurista que dá aula de doutorado para a Escola Superior de Guerra, cita, né, várias vezes que só tinha uma solução, ou seja, só tem uma solução. Não tem. Nós temos que mudar, nós temos que acabar com essa Constituição. Uma Constituição que 1.079 artigos, você não tem como legislar, você não tem. Então, foi o formato que foi dado para, então, o Supremo Tribunal Federal. Eu nem gosto de usar esse nome, eu uso um nome mais depreciativo. E o que eu acho engraçado, e como que a mídia manipula as informações, quando nós criticamos a ação, por exemplo, do Alexandre de Moraes, do Toffoli e de todos esses membros do Supremo Tribunal, a própria mídia diz que estamos atacando as instituições. E nós não estamos atacando as instituições. Nós queremos limpar as instituições desses meliantes. Nós queremos tirar esses criminosos das instituições para podermos restaurar a República. Quando Alexandre de Moraes vem com essa canetada, né? Aí ele deu jurisprudência agora para uma juíza de primeira instância tirar um general da FUNAI. É um assinte, né? É uma vergonha. Você mostra assim, quem está mandando aqui somos nós. E só vamos lembrar alguns detalhes, né? Que aí nós vamos arremeter a Lava Jato e outros fatos que vieram acontecendo no decorrer desses anos, que foi citado na Lava Jato, eu não me lembro o nome, quem é que foi o delator, mas disse que assim, você Lula falando, e aí o amigo o pai do meu amigo, o amigo do meu amigo, quer dizer, na realidade ele estava citando sobre Dias Toffoli, e o outro fato vem, que Alexandre de Moraes é amigo pessoal de Temer. E aí vamos esquecer a Lava Jato, está falando de PT, vamos voltar ao senhor Collor de Mello. Quem é que elegeu para ministro do Supremo? Nada mais, nada menos do que seu primo. Marco Aurélio de Mello é primo de Collor. Ou seja, peraí, eu confesso a você que eu vou perguntar, eu estava vendo o Renato, é um cara da aula tem 2 livros aí, ele falando que isso
o Jair Bolsonaro não devia aceitar essa colocação. Ele não devia nem entrar com uma ação, ele devia peitar. Ele falou assim, não, ele não devia, porque se ele entra com uma ação, ele está aceitando o crime, entendeu? Ele devia, não, vai ficar e acabou, porque nós temos jurisprudência de anos e anos. Olha, ele poderia citar o caso do Marco Aurélio de Mello, ele podia citar o Dias Toffoli, citar aí o próprio Alexandre de Moraes, e assim vai. Nós temos Não, eu sucessivos vou dar erros. uma parte. Você lembra quando o ministro Fux ele determinou o afastamento de Renan Calheiros, porque ele estava na linha sucessória, investigado e com inquérito no Supremo Tribunal Federal, ele simplesmente não obedeceu ao que uma determinação monocrática do ministro do Supremo Tribunal Federal. E ali houve o quê? Ali houve o quê? Um conflito institucional. O que o Supremo fez? Rapidamente reuniu a turma e decidiu a favor do Renan Calheiros, mas ele desobedeceu, ele peitou o oficial de justiça. Ora, quando Jair Bolsonaro vai para o Palácio da Alvorada pela manhã e diz assim: eu não aceito que uma interferência pela uma caneta, pela uma canetada, e quase teríamos um conflito institucional. A televisão, que perdeu a mamata financeira, caiu de pau em Bolsonaro. É verdade. Continua, só queria dar esse exemplo. Não, esse fato tem que ser lembrado, e eu vou te perguntar, assim, eu fico meio assustado às vezes com essas situações. Quem é que está por trás de Jair Bolsonaro com a sua assessoria, que não lembra desses fatos? Não, peita eles e acabou, entendeu? Ora, ele tem aí, não vou te dizer que hoje ele tenha 57 milhões de votos, talvez mais, talvez menos, mas ele tem, como disse o Paulo Guedes, né, que o João Dória, lá, depois a gente entra nesse assunto, mas falou assim, olha, sai desse barco aí, e o Paulo Guedes foi sombrio, com uma baita hombridade, falou assim, ó, eu não sou o pilar de sustentação desse governo, ele tem 1/3 do eleitorado, ele teve 57 milhões de votos, então, assim, 30 e tantos % válidos que elegeu ele, não sou eu. Cara, o cara deu uma sova com a luva de pelico em João Dória e para todo o mundo, entendeu? Para todos aqueles, né? Para mostrar assim, olha só, eu tô com um cara, ele tem lá a população que vota nele, que votou nele e que está do lado dele. E aí a população vai para a rua, porque impeachment só acontece se tiver povo na rua, né? Dando respaldo a toda essa situação. E além do que, tem que se cometer o crime. E pelo que eu soube, né, em respeito ao que ele fez pelo Brasil, em determinado momento, eu não vou usar uma expressão chula, mas esse traíra, essa molecagem que esse cidadão, que hoje já não tem nem mais título nenhum, só um bacharel em direito, mas vamos respeitá-lo pelo que ele fez, tá? O bacharel em direito, Sérgio Moro, fez um papelão, ficou 6 horas hoje dando um depoimento. 6 horas. E aí, no final, foram comer pizza. Isso me cheira mal. Primeiro que ele não tinha uma prova contundente, entendeu? Que realmente... Porque quando você tem, você, ó, tá aqui, ó, toma aqui. Parece que ele me entregou 15 meses de conversa, ou seja, esse cara estava preparando esse cavalo de Troia, preparado, porque não vem dizer, aí eu vou chegar onde, mas eu fui dar uma volta na China para mostrar que a teoria da tesoura hoje não acabou, mas ela simplesmente se uniu, virou um facão, porque ontem nós tivemos uma live que estava Rodrigo Maia, Lula, Dilma, Ciro Gomes, Boulos e Fernando Henrique Cardoso. No Dia do Trabalhador, essa esquerdalha toda se uniu para fazer uma live no Dia do Trabalhador. Magnífico, né? Então mostrou para que vieram a cara deles, que nós sempre falamos que quem era Fernando Henrique Cardoso, quem era Ciro Gomes, vamos falar nem desses pijafortes, mas quem era Fernando Henrique Cardoso, para que veio
para que veio. Mostrou a sua cara e hoje eu acho que o povo que votou em PSDB, nesses exemplos áureos aí da esquerdalha, hoje então mostra-se que a casa caiu e realmente quem são essas figuras. Ou seja, a teoria das tesouras acabou, se afunilaram, hoje não existe mais tesoura, é só um facão, é só uma espada querendo cortar, decapitar qualquer um que possa tirar o poder deles. Essa é a realidade que nós estamos chegando. Ou seja, desculpa a expressão, a merdalhada, a poeirada, a lama, o esgoto que estava por debaixo do tapete está vindo à tona. As ratazanas vieram para fora do esgoto. Viva o Brasil! Viva o Brasil! O nosso tema hoje, gente, é jurisprocracia, governo paralelo e golpe de Estado. A ORCRIM, que é o crime organizado, que aparelhou nossas instituições, ela está atuando firme e forte. O governo Bolsonaro é um Bolsonaro que quebrou essa sequência de escravidão desde 1985 até agora. Então, o que aconteceu? Se juntou o Supremo Tribunal Federal, que já estava aparelhado pelo crime organizado, serve de advogados para os políticos, Gilmar Mendes e companhia. A prova é que a Lava Jato condenou mais de 120 pessoas, enquanto o Supremo Tribunal Federal, não. A outra prova é qual? A prova que o Renan Calheiros, com mais de 13 processos do Supremo Tribunal Federal, e fica caducando. Por que não acelerar o depoimento e a investigação, Sarney, por exemplo, do Botafogo, que Sarney, é do Rodrigo Maia? Celso de Mello está lá em cima do processo de Sarney há 30 anos e não 30 solta. Anos. 30 anos. E o que aconteceu? Aceleraram o processo da oitiva do Moro de 60 dias para 5 dias. 15, ou seja, mais de 15 meses de gravações pelo WhatsApp de conversas institucionais entre o presidente da República e um ministro, posta à prova. E como é que você vai colocar o galinheiro, como é que você vai colocar a raposa para cuidar do galinheiro? Então, quem vai julgar esse processo é o Supremo Tribunal Federal. Vamos fazer uma brincadeira aqui de ações. O Supremo Tribunal vai lá e vai deferir o processo do Moro, o inquérito. Então, ele vai se reportar à Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados pode dar o início ao impeachment. Isso é uma vertente. A outra vertente é uma liminar com mandato de segurança, tirando o Bolsonaro da cadeira por 180 dias, que é a investigação, o Mourão assume e aí depois vai ter eleições indiretas. Olha só, gente. O que o crime organizado está fazendo para manter o seu status quo, para voltar ao poder do executivo, já que eles estão no poder paralelo? Por isso que nós chamamos de jurisprocracia. Porque vamos esquecer aquele episódio onde na Constituição brasileira estava escrito impeachment, caça do mandato e perca dos direitos políticos de Dilma Rousseff. O que fez Renan Calheiros e Lewandowski. Caçaram o mandato de Dilma Rousseff, impeachmentaram e deixaram que mantiveram os direitos políticos. Ou seja, eles leram aquilo e rasgaram a Constituição brasileira. Outro detalhe, acabamos de falar esse outro exemplo. O ministro Fux manda o afastamento de Renan Calheiros, ele não obedece a uma decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal. Hoje, nos dias de hoje, quando o Moro apresentou aqueles prints que não dizem nada, e são prints de terceiros, que é da Carla Zambelli, argumentos frágeis, não é cabível para o Alexandre de Moraes, através de uma caneta, impedir a nomeação e usurpar um direito constitucional do presidente da República. Esse mesmo Supremo Tribunal Federal
que aconteceu hoje? A juíza federal suspendeu a nomeação de um militar para a coordenadoria da FUNAI. E no ato, ela cita a decisão de Alexandre de Moraes, que suspendeu a nomeação da Polícia Federal. Então, usurpando mais uma vez as prerrogativas constitucionais do presidente da República. E se o presidente da República se posiciona contrariamente e não obedece essa ilegalidade, bem, no outro dia, em todos os jornais, estavam chamando que o Jair Bolsonaro não respeitava a democracia, não respeitava as instituições. Fascista. Né? Então, olha só, eu vejo veículos de comunicação 24 horas falando do governo federal. Eu vejo ministros do Supremo Tribunal Federal contra o governo federal. Eu vejo parlamentares batendo no governo federal, repórteres batendo no governo federal. Quando o Bolsonaro ele se posiciona, não, isso não é o papel de um estadista, ele não tem capilaridade para ser o presidente da República, ele está afrontando, ele está procurando confusão. É isso. E eles esquecem que quem está legitimamente no poder se chama Jair Messias Bolsonaro. Não é o primeiro-ministro do governo paralelo, onde Fernando Henrique Cardoso, através da política da tesoura, através do Foro de São Paulo, já negociou toda essa junção do poder paralelo, do governo paralelo, Supremo Tribunal Federal, o Legislativo e também, ou seja, Câmara dos Deputados e o Senado, mais os governadores. E usurparam o poder do presidente. Vale lembrar, para deixar registrado, que todas as medidas provisórias, a carteira verde e amarela, a não obrigatoriedade de pagar o sindicato, que enchia e regrava o PSOL, por exemplo, que toma conta das universidades, foi caducada porque Rodrigo Maia não atende o programa de governo e as necessidades do governo. A pauta é do Rodrigo Maia. O projeto de ajuda ao Estado, que é o projeto Mansuelo, foi desconfigurado, sem contrapartida, causando mais de 81 bilhões de reais de rombo nos cofres públicos. E tudo é culpa do Bolsonaro. Então, gente, juristocracia é isso. É perseguir a livre manifestação de pensamento que é garantida na nossa Constituição brasileira, aonde o Supremo Tribunal Federal, através de Dias Toffoli, rasgou a Constituição, e eu vou dar um exemplo claro de como o Dias Toffoli rasgou a Constituição. Existe a figura acusatória da inquisitória, onde quem acusa é o Ministério Público, quem abre o inquérito é o Ministério Público, quem investiga é a polícia e quem julga é o Judiciário. Não se pode o Judiciário abrir o inquérito e julgar, isso é vício, isso é inconstitucional. Legislar, né? E legislar. Inconstitucional. E agora então, eles estão legislando. Sim, agora estão legislando, aprovaram agora, em plena pandemia, a ideologia de gênero nas escolas. Nos municípios, e isso vai abriram para os municípios. Isso vai de contra o quê? A vontade popular. Eu estou com pouca bateria, eu não sei se eu vou aguentar até o final por muito tempo, eu estou vendo o que ela consigo aqui, mas eu vou te colocar, nós temos que ir para as ruas, nós temos que formar um batalhão, entendeu? E já que nós estamos em pandemia, ficar nas ruas botando bronca, entendeu? O povo tem que pedir a destituição, AI-5, AI-18, AI-20, AI-20, eu não sei que número já, né?
Eu não sou formado em Direito, eu sou formado em Educação Física, mas nós temos que buscar respaldo na Constituição. Jair Bolsonaro fala assim, eu vou seguir a Constituição, mas a Constituição ele mesmo não está seguindo, ele não vai sair, acabou. E não importa se meia dúzia, se 10, se 1 milhão, 2 milhões vão falar que ele está subindo, ele tem um povo, ele tem 30%, ele tem uma camada da população que está estendendo as mãos para ele até não sei quando, mas que ele tem que peitar. Eu votei em Jair Bolsonaro para ele chutar a porta, para acabar com o Foro de São Paulo, para acabar com toda essa vergonha que está aí. E se ele não fizer, ele vai perder a credibilidade, ele vai perder o eleitorado, entendeu? Eu cito, por exemplo, algumas falas dele ali, eu não vejo necessidade dele estar ali se desgastando com a imprensa. Deixa o porta-voz trabalhar, sabe? Vai fazer cumprimento o seu eleitorado, falando, não, a imprensa com o meu porta-voz acabou. Designa os poderes, as pessoas, e vai tocar a vida que tem que ser do país. Na realidade, o país está parado por causa desse bandido chamado Rodrigo Maia. Nós não temos as pautas necessárias para o desenvolvimento do país. A OCDE já está de olho para saber o que está acontecendo aqui com a justiça, porque só firmou porque tinha um pilar esteado. Acabei. Estou te ouvindo. Então, enquanto o Belchior arruma seu celular, amanhã, em várias capitais do nosso país, haverá manifestações. Aqui em Manaus, por exemplo, eu estou falando de Manaus, vai ter a carreata, a concentração vai ser a meio-dia na Arena da Amazônia, e também vai ter uma outra carreata que eu estava olhando nas redes sociais a partir da Avenida das Torres. Então, meus amigos, nós temos a responsabilidade, nós temos o direito individual e coletivo de lutarmos pelo nosso país. Então, vou aqui me despedindo, vamos fazer outras lives, e nós somos a voz do povo. Você que está assistindo tem essa obrigação, essa responsabilidade, porque nós defendemos a democracia, a paz social, a ordem pública, o progresso, a soberania, a integração nacional e a integridade do patrimônio público nacional. Com esses 6 objetivos nacionais permanentes, conseguimos defender o país dos interesses escusos da sociedade, dos inimigos internos e dos inimigos internos, empunhando a espada da fé. Um abraço e até a próxima live, se Deus quiser.